A maioria das pessoas olha para Batman e Superman e pensa que essa luta nem deveria existir. De um lado, um homem comum. Do outro, um alienígena capaz de mover montanhas, atravessar prédios e sobreviver a explosões nucleares. Parece uma disputa injusta, mas existe uma história em que o impossível aconteceu. Uma história em que Batman não apenas enfrentou o Superman, mas o derrotou diante do mundo inteiro. E o mais impressionante é que essa vitória não teve nada a ver com força física. Ela foi construída através de algo muito mais perigoso: planejamento, psicologia e conhecimento absoluto do inimigo. Hoje vamos revisitar a HQ que transformou para sempre a rivalidade entre Batman e Superman e entender como o Cavaleiro das Trevas conseguiu humilhar o herói mais poderoso da Terra. Quando Bruce Wayne decidiu voltar a ser o Batman em The Dark Knight Returns, ele já sabia que estava comprando uma guerra contra o mundo inteiro. Gotham havia se tornado uma cidade dominada pelo medo, pelo crime e pela sensação de que ninguém mais estava disposto a fazer o que precisava ser feito. Enquanto isso, o Superman continuava existindo como um símbolo de esperança, mas sua posição naquele universo era muito diferente daquela que os leitores estavam acostumados a ver. Em vez de agir livremente, Clark Kent havia se tornado uma espécie de agente do governo dos Estados Unidos, alguém que utilizava seus poderes para manter a estabilidade política e obedecer às ordens das autoridades. Essa mudança é importante porque ela representa a raiz do conflito entre os dois heróis. Batman enxergava o sistema como algo corrompido e incapaz de resolver os verdadeiros problemas da sociedade. Superman acreditava que ainda era possível trabalhar dentro desse sistema para proteger as pessoas. A luta entre eles nunca foi apenas física. Era uma colisão entre duas visões completamente diferentes de mundo. À medida que o retorno do Batman começa a inspirar outras pessoas e chamar a atenção da mídia, o governo passa a enxergar Bruce como uma ameaça. Afinal, ele não segue regras, não responde a ninguém e está incentivando uma nova onda de vigilantes. Como o Superman era o maior símbolo de autoridade daquele universo, naturalmente a responsabilidade de lidar com Batman caiu sobre seus ombros. E é justamente aí que a história se torna fascinante. Bruce Wayne não era um homem impulsivo. Ele sabia que, cedo ou tarde, o Superman viria atrás dele. Na verdade, ele contava com isso. Enquanto a maioria das pessoas olharia para um ser capaz de levantar prédios e concluiria que não existe nenhuma chance de vitória, Batman começou a fazer aquilo que sempre fez melhor: planejar. A grande diferença entre Batman e seus inimigos é que ele raramente entra em uma batalha sem preparação. Contra criminosos comuns, isso já é uma vantagem enorme. Contra o Superman, essa característica se torna praticamente sua única esperança de sobrevivência. Bruce passou anos estudando seus adversários, aprendendo suas limitações e imaginando cenários extremos. O Superman possuía força, velocidade, resistência e poderes que pareciam não ter fim, mas também possuía fraquezas. A Kryptonita era a mais famosa delas, mas não era a única. Clark Kent era previsível. Ele possuía um código moral rígido, evitava matar e frequentemente segurava seus golpes para não ferir outras pessoas. Batman entendia isso melhor do que qualquer um. Quando finalmente chega o momento do confronto, Bruce já está vários passos à frente. Ele escolhe o local da batalha, prepara armamentos específicos e utiliza uma armadura gigantesca para compensar parte da diferença física entre eles. Essa armadura não o transforma em alguém tão poderoso quanto o Superman, mas permite que ele sobreviva tempo suficiente para executar seu plano. E isso é algo que muitas adaptações posteriores acabam ignorando. Batman não entra naquela luta acreditando que é mais forte. Ele entra sabendo que é mais fraco. O segredo está justamente em aceitar essa realidade e construir uma estratégia ao redor dela. A luta começa de forma brutal. Mesmo enfraquecido por eventos anteriores da história, Superman continua sendo uma força da natureza. Cada movimento demonstra a diferença absurda de poder entre os dois personagens. Batman utiliza sua armadura para trocar golpes, mas fica claro que ele não conseguiria sustentar aquele combate por muito tempo. Entretanto, o objetivo nunca foi vencer através da força bruta. Cada segundo da luta serve para aproximar Clark de uma armadilha cuidadosamente preparada. Bruce controla o ritmo do combate, provoca o adversário e conduz a situação exatamente para onde deseja. Um dos momentos mais importantes acontece quando a Kryptonita entra em cena. Com a ajuda do Arqueiro Verde, que dispara uma flecha contendo o mineral, Superman é atingido e começa a perder parte de suas capacidades. É nesse instante que a luta muda completamente. Pela primeira vez, o homem mais poderoso do planeta se vê vulnerável. E Batman não desperdiça essa oportunidade. Ele parte para cima com tudo que tem, utilizando não apenas seus equipamentos, mas décadas de experiência, treinamento e conhecimento psicológico.
O que vemos não é simplesmente uma batalha de socos, é a execução perfeita de um plano elaborado durante anos. Existe também um elemento emocional extremamente importante nesse confronto. Batman não está lutando apenas contra o Superman. Ele está lutando contra a ideia de que o poder absoluto deve estar acima de qualquer questionamento. Para Bruce, ninguém deveria ser tão poderoso a ponto de não poder ser detido, nem mesmo seu amigo. Essa visão ajuda a explicar por que ele sempre manteve planos de contingência para membros da Liga da Justiça. Na mente do Batman, não importa quão nobre alguém seja hoje. O importante é estar preparado para o dia em que essa pessoa deixe de ser confiável. À medida que a luta se aproxima do fim, a superioridade estratégica de Batman se torna impossível de ignorar. O Superman está enfraquecido, desorientado e incapaz de compreender como chegou àquela situação. Durante anos, ele foi tratado como uma figura praticamente invencível. De repente, encontra-se sendo derrotado por um homem que não possui nenhum superpoder. É exatamente por isso que esse momento ficou marcado na história dos quadrinhos. Não se trata apenas de ver Batman vencer. Trata-se de testemunhar a queda de algo que parecia inalcançável. Então chegamos à famosa fala que ajudou a transformar esse confronto em uma lenda. Batman deixa claro que quer que Superman se lembre daquele momento, que se lembre da única pessoa que conseguiu derrotá-lo. Essa frase se tornou uma das mais icônicas da história dos quadrinhos porque resume perfeitamente a mensagem da obra. Bruce não queria provar que era mais forte. Ele queria provar que nenhum poder é absoluto, que até mesmo um deus pode cair quando encontra alguém disposto a pensar além da força física. Mas talvez a parte mais interessante seja perceber que a verdadeira vitória do Batman começou muito antes da luta. Ela começou no momento em que ele compreendeu o Superman melhor do que qualquer outra pessoa. Bruce sabia como Clark pensava, como reagia e quais decisões tomaria sob pressão. Ele venceu porque transformou o conhecimento em arma. Enquanto Superman confiava em suas capacidades extraordinárias, Batman confiava em algo muito mais humano: inteligência, preparação e determinação. É justamente por isso que The Dark Knight Returns continua sendo uma das histórias mais influentes já publicadas pela DC. Ela redefiniu a imagem do Batman para gerações inteiras de leitores e estabeleceu uma ideia que continua viva até hoje. Não importa quão poderoso seja o adversário, nunca é seguro subestimar Bruce Wayne. Porque quando o Batman tem tempo para se preparar, a luta deixa de ser sobre força e passa a ser sobre quem entende melhor o jogo. E nessa área, poucos personagens nos quadrinhos conseguem competir com ele. No fim das contas, a luta entre Batman e Superman em The Dark Knight Returns nunca foi apenas uma disputa para descobrir quem era mais forte. Se fosse esse o objetivo, o resultado seria óbvio. Superman possui poderes capazes de destruir exércitos inteiros, enquanto Batman é apenas um homem. Mas é justamente essa diferença absurda que torna essa história tão fascinante. Frank Miller não escreveu uma batalha sobre força física. Ele escreveu uma batalha sobre determinação, estratégia e convicções. O que torna a vitória do Batman tão marcante não é o fato de ele derrubar o Superman, mas sim a forma como ele consegue fazer isso. Bruce Wayne aceita suas limitações, entende seu adversário melhor do que qualquer pessoa e transforma cada fraqueza em uma oportunidade. Enquanto Superman representa o poder, Batman representa a preparação. E naquele dia, a preparação venceu. Talvez seja por isso que essa história continua tão relevante décadas depois de sua publicação. Ela nos lembra que inteligência pode superar força, que planejamento pode derrotar poder bruto e que até mesmo os maiores símbolos podem cair. Mais do que uma luta, esse confronto se tornou uma das maiores demonstrações da genialidade do Batman. E talvez essa seja a maior lição da história. O verdadeiro superpoder de Bruce Wayne nunca foi sua fortuna, seus equipamentos ou sua armadura. Sempre foi sua capacidade de estar um passo à frente de todos os outros.